Oi, pessoal. Desculpa a falha aí, viu? Perdão pela falha, meus irmãos. Oh, meu Deus. Vamos lá. Oi, Larissa. Olá, Agora sim. que assim seja. Me desculpem a falha aqui, pessoal. Eu Faz tô, parte. eu tô pelo celular dela hoje justamente para poder passar um som legal para vocês, mas eu acabei esquecendo desse detalhe aí da tela de descanso, tá bom? Então eu vou retomar aqui um pedacinho, então, tá bom? Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já pudesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim neste vai e vem. Sei que voltarei para curar a dor, para acalmar a dor e ser feliz. E aí, pessoal, boa noite agora. Desculpa a falha, viu? A gente tá. Quem ao vivo é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Melhorou o som aí? Tá legal, Larissa? Tá ótimo. Tá bom? Tá Tá ótimo. bom. Bom, então vamos lá. Hoje a gente escolheu esse tema, né, pra gente falar. O tema aprendiz, né? Foi uma intuição minha e da Larissa, né? A gente não tinha definido o tema e a gente falou assim, veio o convite, né? E falou assim, um falou para o outro, vamos deixar vir a intuição, né? E aí veio a intuição sobre esse tema, né? Eu vou pedir licença um segundinho só para a gente desligar os comentários, viu, gente? Vocês dão licença para a gente, mas continuem aí com a gente. Aprendiz. Como é libertador, né, Larissa, quando a gente deixa a ilusória posição de mestre para assumir a promissora posição de aprendiz. Porque o principal atributo de quem quer crescer é justamente se tornar um aprendiz, é justamente desenvolver em si a humildade, né?
E o que é uma pessoa humilde, né? O professor Cortella, eu gosto muito dele, ele diz que uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. Aquela que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que junto do outro saberá mais ainda. Mas que sabe, acima de tudo, que ela e o outro nunca saberão tudo que pode ser sabido. E isso é muito real, né? Eu trouxe uma historinha aqui hoje para vocês, que eu contei na nossa última live sobre a humildade, mas eu acho que muita gente não ouviu, né? Essa história conta-se que um jovem chegou para um grande mestre e disse a ele que seu maior sonho era também se tornar um grande mestre, né? E então, o Senhor, muito sábio, convidou esse jovem para fazer uma caminhada com ele. E enquanto eles caminhavam, o mestre tentou passar a ele alguns ensinamentos básicos. Mas o jovem, muito vaidoso, dizia que todo ensinamento que ele havia passado, ele já tinha conhecimento. Que ele pudesse passar algo novo, que ele já estava cansado daquela conversa para boi dormir, né? E então o mestre, com muita humildade, lhe ouviu e disse a ele, falou, tudo bem então. Então vamos até o meu templo, até o nosso templo. Vamos tomar um chá juntos. O mestre então preparou um saboroso chá, serviu a si, e quando ele foi servir o discípulo, ele encheu a xícara dele até que essa transbordasse e derramasse o chá ali por toda a roupa, por todo o chão. E o discípulo então, vendo aquela cena, meio que irritado, disse, mas o senhor não está vendo que essa xícara já está cheia? O senhor não sabe nem servir um chá? Como é que é o mestre? Então o mestre diz para ele, bom, eu simplesmente fiz aquilo que você me pediu que fosse feito. O quê? Eu te ensinei algo que você ainda não aprendeu. Mas o que é que eu ainda não aprendi? Disse o jovem. A lição que eu acabei de te ensinar é que para caber chá na xícara, ela precisa estar vazia. Se a xícara estiver cheia, então não cabe mais chá. E assim também somos nós na nossa vida. Quando nos julgamos sabedores de tudo, então não há mais espaço para novos ensinamentos. E com isso, a gente não mais cresce. Daí, o título da canção, Aprendiz, aquele que se predispõe ao crescimento. Larissa? Essa letra traz vários símbolos em relação à terra, à semente, a esse crescimento. E a própria palavra humildade, a origem dessa palavra é humus, aquela terra boa para plantar, aquela terra que tem uma certa umidade, que está oxigenada, que tem nutrientes, que é uma terra propícia ao crescimento e à germinação dessa semente. E é muito interessante pensar nesse símbolo da terra em relação à humildade, porque a gente confunde às vezes. A gente acha que humildade, às vezes, é a gente se colocar abaixo, a gente se sentir tão pequeno que não tem condições de dar nada, que não tem condição de oferecer nada, de realizar nenhum trabalho. Algumas pessoas dizem assim, mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para aceitar esse convite? E quando a gente pensa na terra, qual que é o papel dela? Quando aquela semente é ali jogada, ela acolhe aquela semente. Existe inclusive uma parábola que comentávamos ontem de Jesus, que é uma parábola que está em Marcos sobre o crescimento da semente. E nessa parábola, Jesus falando do reino de Deus, ele vai dizer que é semelhante a um homem que joga a semente na terra e esse homem dorme, acorda, o tempo passa e é a terra que vai realizar todo o trabalho. É a terra que vai acolher a semente, que vai fornecer a água, os nutrientes propícios para que essa semente tenha condições de germinar. Então, quando nos colocamos nesse lugar de terra, humus, nesse lugar de humildade, é um convite a que façamos a nossa parte. A gente nem é tão pequeno que não tenha nada a oferecer, mas também não é tão grande que não tenha algo a aprender. E da mesma forma que a terra oferece esses nutrientes para a semente, ela também aceita
porque a semente, à medida que germina, o caule dela começa a subir para a superfície e as raízes começam a se entranhar nessa terra. E se fosse uma terra orgulhosa demais, que se achasse tão superior, possivelmente ela não aceitaria essas raízes. Ela iria repelir essa presença. E assim como ela ofertou algo, agora ela colhe aquilo que o outro dá. Porque aceitar ajuda, aceitar uma mão estendida quando necessitamos é também sinal de humildade. E é um pouco sobre isso que essa música vem nos trazer. Estar nesse lugar de terra, de aprendiz, daquele que nem é tão pequeno nem é tão grande, mas que tem o seu devido tamanho, o seu devido valor. É isso aí. E aí, a primeira frase da canção, né, Larissa, diz: como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando caminho. Aqui para mim, Larissa, se destaca o verbo procurar. Eu lembrei muito da minha infância, sabe? Porque eu fui uma criança bem arteira. Volta e meia aparecia com o joelho esfolado, com o dedo queimado, adorava mexer com fósforo. E aí a minha mãe sempre dizia, né? Tá vendo, Eduardo? Quem procura acha, né? E eu não sei se ela entendia, e muito menos eu entendia a profundidade daquilo que ela falava, mas hoje eu vejo o quanto isso é real na nossa vida. Quem procura, acha. E o que temos procurado? Não é verdade, irmã? Engraçado que muitas vezes a gente quer uma vida nova, mas a gente não está disposto a ter novos comportamentos, ter novas atitudes, né? Cada escolha da nossa vida implica numa renúncia. E até quando escolhemos não escolher, já estamos fazendo uma escolha, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Se você hoje não está satisfeito com o que tem colhido na sua vida, se você não está satisfeito com o que te cerca, experimenta plantar de forma diferente. Experimenta investir de repente a tua semente em outras terras e espera, e espera. Mas não espera sentado. Trabalha enquanto espera. Continua plantando. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, Larissa, eu compus uma canção junto com um amigo meu, Caio Dagger, chamada Herdeiros de Nós. E eu gostaria de fazer aqui uma pequena dinâmica de reflexão com todos que estão aí nos ouvindo. Enquanto eu canto essa canção, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, olhassem para o terreno do seu coração e refletissem sobre o que vocês têm plantado e o que vocês têm colhido no campo da vida. E se porventura precisa modificar algum tipo de plantio, algum tipo de semente. Vejo um novo horizonte que se mostra apenas para quem consegue ter olhos de ver. Vejo um novo horizonte, uma outra chance para ter um novo ser, querer crescer, deixar de alimentar a culpa, o medo de errar, andar sempre atrás, olhar, deixar o passado passar. Somos atores no palco da vida, herdeiros de nós, memórias atadas por nós. Somos o sopro de um novo tempo e a brisa do vento me diz que não estamos sós. Oh, 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 oh. Laia, 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 laia. Deixar
de alimentar a culpa, o medo de errar, andar sempre atrás, olhar, deixar o passado passar. Somos atores no palco da vida, herdeiros de nós, memórias atadas por nós. Somos o sopro de um novo tempo e a brisa do vento me diz que não estamos sós. Somos atores no palco da vida, herdeiros de nós, memórias atadas por nós. Somos chegadas, somos partidas, entre idas e vindas, um rio da nascente e a foz. Laia, 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 laia. Nossa, eu fui lá atrás agora, né? Porque tanto essa música que você cantou agora, Herdeiros de Nós, quanto a música Aprendiz, são músicas que me fazem lembrar de como eu me tornei espírita, de como eu conheci a doutrina espírita. O Eduardo já assistiu um vídeo em que eu falo mais longamente sobre isso, mas encurtando a história, né, para o nosso tempo aqui que é curto, eu desde muito criança, eu me sentia exatamente como esse primeiro trecho da música Aprendiz, como alguém que buscasse, eu tinha uma busca de respostas, tinha um monte de coisa na minha cabeça que para mim já eram certezas. Então, eu já tinha muita certeza, por exemplo, de que quando a gente morria, a gente continuava vivo, de que a gente voltava. Mesmo quando criança, isso para mim já era uma certeza. Quando a gente conversava na escola, né? Às vezes cada um falando ali uma história pessoal sobre ter visto espíritos ou alguma coisa assim, eu falava, olha, eu acho que é assim, assim, assim. Mas eu tinha muitas dúvidas. Eu queria muito saber, muita sede dessa luz, desse esclarecimento. Eu me deparava com a situação de pessoas na rua, de crianças que não tinham a mesma realidade que eu. E aquilo me doía muito. E eu tentava entender, tentava que as pessoas ao meu redor me explicassem, e elas não conseguiam me explicar. E ao mesmo tempo eu tinha uma confiança em Deus tão grande, uma certeza tão grande de que Deus era bom, de que Deus era justo e de que devia existir alguma explicação, alguém devia saber a resposta de todas essas coisas que eu não entendia e que as pessoas ao meu redor também não sabiam me explicar. E eu comecei como católica, fiz primeira comunhão, fui expulsa da primeira comunhão, passei algumas dificuldades nessa busca, né, nessa peregrinação em busca dessas respostas. Nem sempre aqueles que perguntam muito são bem vistos, nem sempre isso é visto como uma virtude, mas o fato é que eu continuei caminhando, eu continuei buscando. Eu lembro que todas as vezes a minha casa, eu morava numa casa muito grande, e aí, volta e meia, assim, tinha mais de uma pessoa que trabalhava na minha casa. Minha mãe produzia sequilhos, aí tinha uma pessoa que trabalhava com isso. Minha mãe fazia transporte escolar e tinha outra pessoa que auxiliava. E cada vez que eu conversava com uma nova pessoa, eu perguntava qual que é a sua religião. E aí quase sempre as pessoas eram evangélicas, mas de denominações diferentes. E eu fiz todas essas pessoas me levarem nas igrejas delas. Quando eu tinha 9 anos, quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 11 anos. Porque eu queria saber se as respostas que eu encontraria lá seriam suficientes para aplacar aquela angústia, aquela dúvida, porque as dúvidas não vinham sozinhas. Elas vinham acompanhadas de uma angústia, de uma pressa,
de uma sensação de que eu tinha que aproveitar muito bem o tempo. Eu me recordo que quando a minha mãe estava me levando para a escola, a gente passava, era uma Kombi na época, e a gente passava assim todos os dias lá em Salvador por uma região que tinha dunas, aquelas dunas de areia branca. E quando eu olhava para aquelas dunas, todas as manhãs, por volta das 6 da manhã, porque ela ia fazer todo um roteiro de transporte escolar, eu pensava assim, meu Deus, eu hoje tenho que ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Me ajuda a ser melhor. E eu levava aquilo tão a sério. E como eu não tinha muita noção de que eu era criança, eu achava que eu já era, né, uma pessoa grande, hoje em dia é que eu me surpreendo com essas lembranças e pensando como a gente traz essa herança de que a música, né, Herdeiros de Nós fala, essa herança que às vezes vem com aquela sede de aproveitar o tempo, que talvez não tenha sido aproveitado em outro momento, a sede de acessar informações para que a gente possa cumprir com a parte que nos cabe nessa grandiosa obra de Deus, nessa grandiosa obra da criação. E quando só mais ou menos aos 14 anos que eu conheci a doutrina espírita, a minha sensação era exatamente como se alguém mostrasse assim uma placa. Essa é a direção. Agora que começa a caminhada. E eu acho que é um pouco isso também que a gente vai entender com essa música, né? Quando a gente descobre o sentido, é que está começando a jornada. Com Vamos lá. certeza. E aí continua, né, dizendo, como alguém que enfim, até que enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino, né? Então, esse trecho fala de alguém que amadureceu e que agora é capaz de também ouvir, né? Somos nós também, como os frutos, né, Larissa? Cada um de nós tem o seu tempo de amadurecer, o seu tempo de ouvir, seu tempo de compreender o sentido da nossa vida, né? Eu me recordo do nosso querido Chico, né? Uma vez perguntado com uma certa malícia, né? Para que ele caísse em maledicência, ele era frequentemente testado, né? Pelos encarnados e desencarnados. Então, um entrevistador perguntou a ele e ele deu uma aula de tolerância imensa. Então, perguntou a ele, Chico, esse mundo está tão perturbado, Chico. É tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo, Chico. Como é que você vê o mundo, Chico? E o Chico, aquele jeitinho mineiro, né? Ah, eu vejo o mundo do jeito que ele é. E o homem meio insatisfeito, meio nervoso, achando que o Chico não tinha entendido a pergunta, disse, não, Chico, é como que você vê as pessoas? E o Chico, eu vejo as pessoas do jeito que elas são. Ele falou, não, Chico, mas e você, Chico? Como é que você se vê? Eu continuo mesmo, né? Então, percebam a sabedoria de quem vive sem exigir do outro aquilo que ele ainda não tem para oferecer. O quanto isso é maturidade, né? O quanto isso é sabedoria no viver. De quem foca apenas no crescimento de si mesmo. Não gasta, às vezes, sua energia procurando defeitos naqueles que nos cercam, né? Somos escravos de uma ditadura da perfeição, né? Queremos pais perfeitos, queremos parceiros perfeitos, amigos perfeitos. E isso inexiste. Inexiste. Porque o nosso mundo é habitado por seres imperfeitos. A começar de nós. E é justamente compartilhando a nossa imperfeição que a gente pode ajudar um ao outro a crescer. Não é verdade? Eu lembro que a primeira vez, Larissa, que eu fui dar um passe, né? Eu fui convidado a dar um passe. E aí eu fiquei em frente à pessoa que ia receber aquele passe e eu pensei comigo, Jesus amado, mas eu não sou a pessoa, eu não sou tão perfeito assim para desempenhar essa tarefa tão bonita, né? Eu ainda sou tão imperfeito. E aí eu quase que ouvi algo como assim, então, Eduardo, se você é imperfeito, que o trabalho te sirva de incentivo para o teu crescimento, para que você busque a sua perfeição, que está muito longe, mas que sirva de incentivo. Quantas vezes, né, Larissa, a gente se afasta das nossas casas espíritas, das nossas igrejas, dos nossos templos, porque alguém ali dentro nos feriu,
né? Foi ingrato, foi injusto, né? E a gente esquece que isso, no fundo, é ser humano. Isso é ser humano. Então, sempre que a gente for a um templo, a gente tem que pensar assim: eu estou aqui por Jesus. Sempre que eu for fazer um trabalho de caridade, eu estou aqui trabalhando para Jesus. E não por aquela pessoa que seja a coordenadora, né? Porque a decepção será questão de tempo. É natural que a gente se decepcione pelo convívio entre seres imperfeitos. Então, faça sempre o exercício do trabalho no bem para Jesus, para que nada tire você do teu caminho, do teu crescimento. Que maravilha. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma história que eu contei agora há pouco na live, que eu vou resumir aqui, porque tem tudo a ver com esse trecho. Uma senhora, que ela é espírita hoje, tem livros escritos e tudo, ela sofreu um acidente muito grave, ficou entre a vida e a morte. E aí ela teve a bênção de, através de um trabalho espiritual à distância, ela começar um processo de recuperação. E ela tinha visões, enquanto estava naquele processo, né, aquele tratamento à distância, de ser levada para uma região muito bonita na espiritualidade. Ela tinha toda a visão do que estava acontecendo espiritualmente com ela. E depois de várias semanas, quando os médicos, inclusive, tinham meio que desenganado a possibilidade de que ela voltasse a andar, de que ela realmente tivesse essa possibilidade, e quando ela viu que coisa estava acontecendo, que ela estava tendo aquela misericórdia de se recuperar de uma coisa tão grave, ela fez a pergunta, né? Aqui esse trecho diz, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas. Às vezes a gente faz a pergunta, mas não está preparado para ouvir a resposta, porque nem sempre é a resposta que a gente quer. E aí ela pergunta assim, mas meu Deus, diante de tanta misericórdia, de tanto amor, de tanta bênção, o que que eu fiz para merecer isso? E aí a resposta veio, e a resposta disse assim para ela, você ainda não fez. Não é merecimento, é misericórdia. Mas você pode fazer. Então, eu fico pensando que isso pode ser uma pergunta que a gente se faça, não é mesmo? A gente vive um mundo ainda muito regido pela meritocracia. Como se tudo dependesse, até mesmo na espiritualidade, nos estudos da espiritualidade, se a gente não tiver cuidado, a gente faz o mesmo raciocínio. E a gente acha que tudo é merecimento. Que eu estou passando um sofrimento, é merecimento. Eu estou recebendo uma bênção, então é merecimento. Às vezes não é. Às vezes é acréscimo de misericórdia. É a confiança de Deus quando Ele coloca ali a sementinha. A confiança de que um dia vai germinar, de que um dia vai florescer, de que um dia vai frutificar. É um investimento, como aquele investimento que fazemos com os nossos filhos. A gente pode ver que não está dando certo. A gente às vezes começa a ver uns espinhos aparecendo, umas coisas assim estranhas, e a gente continua investindo. A gente renova as oportunidades, renova as condições, na certeza de que cedo ou tarde todo esse investimento amoroso vai vir à tona, de que vai germinar, de que vai frutificar. Então que a gente também saiba de que muita coisa, muita oportunidade que a gente tem hoje, a gente está nesse lugar do investimento. E que é importante que nos coloquemos também no lugar daqueles que investem em outros corações, que também semeiam nos campos da vida, que também renovam as oportunidades para outras pessoas tão necessitadas quanto nós dessas oportunidades, do perdão, da tolerância, porque somos realmente todos aprendizes, todos peregrinos, e à medida que a gente se conecta a essa rede de solidariedade, de compreensão, a gente começa a ser mais misericordioso com a gente mesmo, com as nossas próprias dificuldades. E aí a música continua, né? E diz o seguinte, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Esse para mim é o trecho mais lindo da música. E vocês já perceberam, né, como
a Larissa bem disse, o quanto a natureza nos ensina, né? Toda semente, hoje eu estava refletindo sobre isso, sabe? Que toda semente, ela reserva um tempo para si mesma enquanto ela está debaixo da terra. Então, ali é ela consigo mesma, né? E naquele momento, onde ela é apenas uma semente, as mudanças principais precisam ocorrer no interior da casca. É ali que está todo o potencial da árvore frondosa de amanhã, não é verdade? Assim também somos nós, né? Pequenas sementinhas, muitas vezes despertadas para saírem das suas cascas através do adubo da dor, né? Como diz aquela canção que diz... Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Sair da casca nunca é fácil, né? Seria talvez ali bem mais cômodo, bem mais confortável para a sementinha ficar repousando ali no interior do solo, sem se expor aos perigos do mundo lá fora. Mas imagina só, meus irmãos, se mais nenhuma semente se tornasse árvore, não haveria mais sombra, não haveria mais fruto, não haveria mais novas sementes, né? Então, coragem para que a gente tenha a audácia de deixar as nossas cascas e de romper o solo do viver só para si mesmo, não é? Tudo é amor, até mesmo a dor. Eu amo essa música. E essa compreensão da dor, porque a música não nos diz, como nenhuma doutrina religiosa ou filosófica nos diz, que a dor será retirada. É a compreensão da dor, sobre a dor, do valor da dor que se modifica. Aqui na letra a gente tem que a percepção de que a dor da semente é o parto da vida. A dor da semente é o nascimento, é a renovação de oportunidades. Existe um trechinho de um poema belíssimo de Castro Alves, Marchemos, e aí tem um trecho em que ele diz assim: é a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Então a dor é essa renovação de oportunidades. Eu estava escutando esses dias uma live de uma médica geriatra especialista em cuidados paliativos, que eu admiro muito, a doutora Ana Cláudia, e ela dizia da sabedoria que as pessoas em estado terminal, quando tem a oportunidade dos cuidados necessários para minorar um pouco as dores físicas e a pessoa conseguir ter uma certa consciência nesses dias, nesses momentos finais, para elaborar todo esse processo com o suporte terapêutico. E ela dizia ficar muito impressionada, porque pessoas que em vida não haviam sido grandes sábias, tido grandes conhecimentos ou filosofado muito, e que às vezes naquela uma semana, naqueles 15 dias, por ter consciência de que eram seus últimos dias, conseguiam elaborar através da dor, através desse desprendimento da vida material, o sentido, o propósito, o porquê de estarem ali. E da importância desse momento na vida de um ser humano. Porque a gente pode passar pela vida tão distraído, fugindo tanto desse parto da vida, fugindo tanto desse encontro com a dor, querendo só o prazer, querendo só aproveitar, querendo só conquistar os melhores lugares aqui no plano material, como quando às vezes eu vou com a minha filha ao mercado, às vezes antes da pandemia, com uma lista tão pequena
para realizar e de repente eu voltava para casa e tinha esquecido do essencial. E a dor é esse convite a lembrar o que é essencial, o que viemos fazer aqui, o que precisamos aprender. E um desses aprendizados é certamente a nossa renovação, esse parto de uma versão melhor de nós mesmos. E que não é uma versão ainda angélica, é uma versão humana, uma melhor versão humana de nós mesmos. Muito bom, Larissa. E aí a canção continua com o seguinte trecho. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Dizem que querer é poder, né? Mas eu refleti e eu acho que no fundo o poder é a gente querer. No sentido de que poderoso é aquele que quer. Porque todos nós somos um manancial de poder. Uma usina de energia latente, despertada a partir do momento que a gente quer. A partir do momento que a gente quer. O que vocês pensariam se de repente eu falasse que um homem, já no fim da sua vida, trouxesse a seguinte mensagem: já não sou eu quem vive, é o Cristo que habita em mim. Que tipo de homem você acha que traz essa mensagem? Talvez você pense, um homem que deve ter sido somente luz na sua vida, né? Pois é. E se eu te dissesse que esse homem que disse essa frase quase no fim da sua vida, em grande parte da sua vida foi um assassino, perseguidor daqueles que não pensavam como ele, egocêntrico, movido por sua juventude, movido pelo poder de seu cargo, exercido apenas por interesse próprio. E quanto mais ele enriquecia, mais o povo era perseguido e morto, simplesmente por seguir as ideias de um tal de Jesus, que só pregava o amor, né? Notou os extremos? Como que alguém pode se tornar um ser tão diferente em apenas uma existência? Se ela é tão curta. Sabe como? Graças à força do querer. A força do querer. E essa foi a grande força que Paulo de Tarso colocou no seu caminho. Esse querer ser melhor, querer ser maior. Paulo, ele já tinha as características para poder crescer. Ele tinha um poder de persuasão, ele tinha um vigor nas atitudes dele e ele era extremamente audacioso. E o que faltava para ele, então? Faltava só mudar o foco, né? Do egoísmo para o amor. Ele era como a sementinha que estava debaixo da terra. Até no momento em que ele encontrou Jesus no deserto. E aí ele rompe a terra e passa a viver para o próximo. Ele compreende o equívoco de si mesmo. Não mais fica preso ao passado, porque, como diz aquela outra canção, né? O passado já ficou para trás. O que não foi luz a gente refaz. É daqui para frente. E aí ele muda totalmente o foco da vida dele, né? E muda tanto que até o nome dele muda, né? Ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. E por coincidência ou não, Paulo em latim significa aquele que é pequeno. Porque se fazendo pequeno é que enfim ele se torna grande. Graças à força do querer. Esse exemplo é tão grandioso e acontece com muitos de nós outras coisas também que aconteceram com Saulo nesse processo até Paulo. Às vezes a gente acha que é simples, né? Que ele encontrou Jesus, se deu conta e se transformou. Mas quando a gente estuda detidamente as páginas registradas por Emmanuel, ou vai lá no Atos dos Apóstolos, a gente vai percebendo que aquele Saulo, perseguidor de cristãos, quando ele cai em si, fica até cego, tamanha a luz da verdade, tem muita semelhança entre ele, nesse caminho, em busca de algo grandioso, que ele estava confuso sobre o que era esse algo, inclusive, mas já era um buscador, e o nosso próprio caminho, a nossa própria trilha. Porque no momento em que a gente encontra algo que a gente estava buscando há tanto tempo,
Num primeiro momento, se a gente não cai na culpa, e que bom que não fizemos isso, e que bom que ele também não fez isso, a gente quer então aproveitar ao máximo, a gente fica empolgado, muitas vezes mais até no lugar do desejo de realizar, do que do verdadeiro querer, que é a vontade, a principal potência da alma aos olhos do nosso querido Leon Denis. Porque quando a gente está no lugar do desejo, parece uma brasa que é consumida assim com muita força, mas que se apaga rapidamente diante das dificuldades, dos nãos, das frustrações, dos melindres, ao perceber o quanto os outros são ainda tão imperfeitos, apesar de defenderem causas tão importantes. Mas quando estamos imbuídos pela verdadeira vontade, pelo verdadeiro querer, isso é uma força tão potente dentro de nós que não existe nada externo que nos destitua dessa vontade, dessa certeza de que temos algo a realizar, de que temos tanto a aprender, de que temos algo a ofertar e algo a receber. É então que Saulo, ele primeiro quer convencer as pessoas ao redor dele, porque ele já tinha convencido tantos de que os seguidores do caminho, os seguidores do carpinteiro estavam equivocados, que agora ele queria, já que ele tinha certa credibilidade, ele achava que o poder de convencimento dele era o caminho. Ele achava que ainda daquele lugar de imponência e de orgulho, ele teria condições de servir a Jesus. E ele não havia se dado conta que camadas e camadas, uma enorme carapaça daquele ego tão cheio de si, aquela xícara tão cheia do início da live, precisaria esvaziar-se. Ele precisaria receber muitos nãos, muitas frustrações na família, no trabalho, passar um tempo no deserto, aquele momento em que a gente se sente tão sozinho, tão incompreendido, para que então pudesse existir o parto de uma nova vida. Para que então aquela sementinha que estava envolta numa casca tão grossa e tão dura, pudesse realmente abrir espaço à chegada do Paulo, aquele que mais tarde estaria em total consonância com as vontades do Mestre e que é o grande responsável por cada um de nós que aqui estamos hoje tendo notícias de Jesus. Com certeza. E aqui, depois, né, Larissa, tem a frase... Eu acho que eu vou ter que pular uma, porque senão acho que não vai dar tempo. Mas eu vou pular a outra aqui, que diz o seguinte: minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Que flor é essa, né? Que flor é essa que habita e brota dentro de cada um de nós, senão a centelha divina, que nos capacita a também sermos deuses. Eu acredito que entender, né? Entender essa flor passa pelo processo de ressignificar Deus em nossas vidas. Eu não sei qual que é a ideia que cada um aqui tem de Deus, mas para mim, Larissa, foi libertador na minha vida quando eu entendi que Deus não tem nada de vingativo. Que Deus, ele não é um Deus que se contenta com a minha autoflagelação, o chicote da culpa. Esse não é o meu Deus. Esse não deveria ser o Deus de ninguém, né? Ao contrário, Deus é sim um Deus que acolhe e que permite a dor não como uma ferramenta de punição, mas sim como uma forma de despertar, né? Como uma forma de fazer com que a gente olhe para dentro de nós e descubra o presente que Ele nos deu quando a gente nasceu. Qual é esse presente? A semente. A semente advinda do amor dele, né? E aí a gente compreende que é nessa semente que está latente a nossa plena possibilidade de a gente ser feliz, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida. E da mesma forma também, Larissa, eu não gosto de pensar em Jesus como sendo aquele do Calvário. Sabe aquele quadro que tem Jesus sangrando, sofrendo? Aquilo me dá uma coisa ruim, sabe?
Eu não gosto de pensar que o meu Jesus, olha só, o meu não, o nosso, né? Mas é que é uma relação íntima. O meu Jesus, ele não está morto. O meu Jesus está mais vivo do que nunca, né? Eu tenho Jesus para mim como fosse um irmão mais velho, sabe? Aquele que já percorreu a estrada, que a gente só agora começa a trilhar. E aí ele vai na frente dizendo assim, ó, pisa aqui, pisa ali, pisa aqui. Não pisa fora não, que senão... E eu acho que o desabrochar dessa flor, né, vai acontecer mais facilmente quando a gente mudar essa forma como a gente enxerga esse Jesus da cruz, um Deus punitivo ou uma dor que castiga. Com certeza. Em seguida, a música ainda diz assim: meu amor é aprendiz de um bem maior que seja assim. Quando a gente dá alguns passinhos nessa compreensão sobre o que viemos fazer aqui, sobre quem somos, sobre o nosso propósito, sobre Deus, é comum que a gente ache que já alcançou tudo, que já tem resposta para tudo. E que a gente queira, inclusive, responder às questões das outras pessoas. Que a gente se sinta agora capaz de preencher as expectativas do outro. E esse trecho nos fala que, ainda que a gente tenha alcançado algumas respostas, nós somos eternos aprendizes. Esse amor que a gente sente agora pelos nossos filhos, pelo nosso parceiro ou parceira, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, esse amor ainda é uma pálida noção do amor que a gente um dia há de sentir, do amor que Jesus sente por cada um de nós, do amor que Deus emana a cada uma das suas criaturas. Amor esse em que estamos mergulhados. Nós estamos mergulhados no amor de Deus, mas ainda precisamos caminhar um pouquinho mais para que possamos sentir toda a potência desse amor que está dentro e que está fora de nós. E diz assim, né, Larissa? Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. E aí a gente se lembra que seja assim ou que assim seja, que a gente diz todas as noites, né? Que assim seja. Se eu me vejo como um aprendiz de um bem maior, como diz essa frase, eu passo não subestimar o que me acontece de ruim. Não é isso não. Não é deixar de chorar, não é deixar de sofrer, mas eu paro de supervalorizar a dor. Porque quando a gente supervaloriza a dor, a gente transforma ela no quê? Em sofrimento, né? Em sofrimento. E quando eu me coloco na posição de aprendiz de Deus, né? De um Deus cheio de amor, aí eu entendo, né? Como diz Meimei, que às vezes o mal na vida nada mais é do que o bem mal interpretado, né? E aí eu tenho coragem de dizer para o destino que assim seja. Ou que seja assim, porque aí a minha definição de fé passa a ser outra, né? Eu não mais penso que fé é acreditar que Deus vai me trazer tudo que eu pedi, e sim que Ele vai me trazer aquilo que for necessário para o meu crescimento. E aí eu abençoo tudo aquilo que chega para mim na minha vida, né? Porque quem internaliza essa nova forma de pensar sobre a fé, essa pessoa não existe mais desgraça na vida dela, porque ela sabe dar graça em tudo, né? E esse é o grande poder da gratidão nas nossas vidas. E por falar em gratidão, uma das coisas que a gente precisa agradecer é um dos últimos trechos, quase finalizando a música. Nesse vai e vem, sei que voltarei, para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Será que a gente se dá conta disso? De que estarmos aqui nesse momento reencarnados, abrir os olhos todas as manhãs, já é um motivo tão grandioso de gratidão? É uma oportunidade bendita de nos renovarmos, de retornarmos para continuar aquela semeadura que a gente começou. Cuidar daquela flor que antes foi uma semente, que começou a germinar
e que agora vai se desenvolvendo, começa a florescer. Essa flor que está fora, porque muitas vezes voltamos para dar continuidade a projetos que nós mesmos começamos. Mas o maior projeto, sem dúvida, somos nós mesmos, que precisamos retornar. Existe uma das questões em O Livro dos Espíritos sobre o objetivo da encarnação. E lá, finalizando a resposta, tem uma partezinha muito interessante quando os espíritos dizem assim, que é colocar o espírito em condições de contribuir com a parte que lhe cabe na obra da criação. Então, nós temos renovadas oportunidades para aprendermos a contribuir com a criação, a ser co-criadores em plano menor. E quando a gente está mais atento a isso na vida, a esses processos, a essas oportunidades, temos maiores chances de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, de aproveitar cada oportunidade diária, cada encontro, cada momento da nossa vida para ser esses pequenos criadores de paz, de tolerância, de fraternidade, para contribuir com essa grande obra, ainda que sejamos aqueles beija-flores pequenos, com um contributo tão singelo, mas todo contributo é valioso, cada grão de areia é importante para a dinâmica maior da criação. Muito bom, irmã. E eu gostaria de terminar a nossa reflexão de hoje com uma poesia de Shakespeare. Eu dei aqui uma adaptada porque ela é longa, então peguei só um trechinho, que diz o seguinte: depois de um tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. Você aprende que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante. Um dia você aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para se fazer planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Aprende que não importa o quanto você se importe. Algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa o quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você vai precisar perdoar. Descobre que se levam anos para construir a confiança e apenas segundos para destruí-la. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Aprende que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas, que pode ser a última vez que a gente as veja. Aprende que heróis, na verdade, são pessoas que fizeram o que deveria ter sido feito, enfrentando as consequências, e que há mais de seus pais em você do que você supunha. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas não tem o direito de ser cruel. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes, você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que a gente julga, em algum momento a gente é condenado. Descobre que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, o mundo simplesmente não para que você o conserte. E assim aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Um dia você, enfim, aprende que é realmente forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não podia mais e que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Portanto, plante seu jardim, decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Um bom aprendizado para todos nós. Eu sou maior
do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Vamos lá? Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento a vosso tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai nos revelar quem somos. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Larissa. Que sejamos maiores hoje do que éramos ontem e amanhã do que somos hoje. Muita luz, muita paz, minha irmã. Quer deixar sua mensagem? Só agradecer. Agradecer a todos, agradecer a você e a espiritualidade que está aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Um beijo nos corações. Uma excelente noite e fiquem com Deus.